Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre produtos cerâmicos. Os alunos é o Augusto Capelari e eu, o Alan Granato Costa. O capítulo que iremos abordar é o capítulo 18. A cerâmica é a expressão do artista através de uma matéria-prima tão antiga quanto o tempo. Esse Bernard Leaf é um famoso ceramista, autor de vários livros sobre o tema. Primeira parte do nosso trabalho: fabricação de produtos cerâmicos. Essas são as etapas para a elaboração e fabricação de qualquer tipo de produto argiloso, né? Tanto tijolos quanto vasos ou até mesmo obras de arte. 1. Extração da argila. A primeira etapa na fabricação da argila é a extração da matéria-prima do solo. A argila é geralmente encontrada em camadas próximas à superfície do solo ou em depósitos subterrâneos. A extração da argila é geralmente feita com máquinas e com escavadeiras ou pás mecânicas. 2. Preparação da argila. A preparação da argila é um processo importante para garantir a qualidade e a uniformidade da argila antes de ser utilizada em projetos de cerâmica ou escultura. Isso inclui etapas como misturar a argila, remover as impurezas e adicionar água e até atingir a consistência desejada. 3. Modelagem e moldagem, que confere forma à argila. Isso é meio autoexplicativo, né? Por exemplo, no caso de tijolos, a gente acaba utilizando formas quadradas e assim por diante. 4. Secagem. Essa etapa também faz parte do processo térmico, que você tem que deixar a argila descansando. E 5. Cozedura. A cozedura é a etapa final da fabricação da argila. Nesse processo, a peça é aquecida até temperaturas elevadas para endurecer e fixar a forma na peça. A temperatura de duração da cozedura varia de acordo com o tipo de argila e com o produto final desejado. Extração. A escolha do barro é importante para a produção de cerâmica, pois ela influencia nas propriedades da cerâmica, como a sua dureza, resistência, porosidade e outros fatores. A qualidade do barro deve ser verificada para garantir que não contém compostos indesejáveis que possam causar ou um fendilhamento ou porosidade excessiva na cerâmica. A respeito da qualidade, se for muito suja, ou seja, com matérias orgânicas, tais como raízes mortas, a cerâmica será muito porosa. Se tiver muito cal, poderá acontecer sua extinção quando receber umidade, e como consequência ocorrerá expansão, que levará à degradação do revestimento e dos próprios componentes da alvenaria. A formação do vidro, qual depende da dureza, varia também com a constituição, e assim por diante. Preparo. A argila é extraída e preparada para a fabricação de cerâmica através de vários processos. O primeiro é selecionada para mais qualidade e sofre o apodrecimento para aumentar a plasticidade. Em seguida, é classificada e desagregada para obter uma pasta, que é obtida por meio da maceração, correção e amassamento. A correção é realizada para dar à argila a constituição desejada, adicionando ou removendo componentes, enquanto o amassamento prepara a argila para a moldagem. O uso de máquinas varia de acordo com o estágio tecnológico da indústria. Moldagem. A conformação é o processo de moldagem da cerâmica que confere a forma desejada à pasta de cerâmica. Existem 4 processos básicos de moldagem, dependendo da quantidade utilizada de água no amassamento. A escolha do processo depende do tipo de matéria-prima, do produto final, do equipamento de moldagem e do tipo de forno a ser utilizado.
Aqui são os 4 tipos de moldagem realizados. Pasta fluida. O processo de barbotina, onde a cerâmica é dissolvida e vertida em moldes de gesso. É utilizado para porcelanas, louças sanitárias e peças de formato complexo. Pasta plástica. O processo manual antigo, onde a cerâmica é moldada em moldes de madeira e no torno de oleiro. É utilizada para vasos, tijolos, pratos, xícaras, etc. Pasta plástica consistente, conhecido como extrusão, onde a massa de argila é forçada para passar por uma matriz utilizando um filete uniforme. É usado para tijolos, tubos cerâmicos, telhas e refratários. Moldagem a seco. O processo por prensagem, onde a argila é moldada quase seca, é utilizado para placas cerâmicas, azulejos refratários, isoladores elétricos. Requer capital inicial elevado, renovação constante das matrizes, mas produz produtos de alta qualidade com propriedades mecânicas superiores. Secagem. A secagem é uma etapa importante no processo térmico de produtos cerâmicos. Ela é necessária para remover a umidade residual após a moldagem, que pode causar fissuras, deformações nas peças. A secagem pode ser feita de forma natural ao ar, mas esse processo pode levar de 3 a 6 semanas e ser influenciado pela estação do ano. Alternativamente, a secagem pode ser feita de forma artificial utilizando túneis, o que resulta em secagem mais uniforme e rápida. É importante conduzir a secagem de forma gradual e lenta, atingindo temperaturas entre 50 a 150 graus centígrados, para evitar deformações nas peças. Esses são os 4 tipos de secagem que são realizados na cerâmica. Secagem natural, comum nas olarias e é um processo demorado que exige grandes superfícies. É feita em telheiros extensores, ao abrigo do sol e com ventilação controlada. Às vezes é realizada em galpões quase fechados, de madeira colocados em torno e em cima do forno, no qual se aproveitam do calor. Secagem ar quente natural. O produto é posto nos secadores, nos quais recebe ar quente com alto teor de umidade, até que desapareça a água absorvida. Aí então recebe só ar quente, para perder a capilaridade da água. Com isso, as deformações são mínimas. 3. Secagem de túnel. São túneis de alguma extensão, pelos quais se faz passar o calor residual dos fornos, de 40 a 150 graus. As peças são colocadas em vagonetas, gaiolas, que percorrem lentamente o túnel no sentido de menor para maior temperatura. E 4. Secagem radiação infravermelho. É pouco usada em razão do custo, porque só serve para peças delgadas. No entanto, abrevia o tempo da secagem, proporcionando alto rendimento e pouca deformação. É utilizada mais para peças de precisão. Agora vamos para a queima. A etapa de queima é fundamental na fabricação de cerâmica, onde as peças secas são expostas a altas temperaturas para obter as suas características finais. O processo é controlado por diversos fatores, incluindo temperatura, velocidade de aquecimento, tipo de forno e combustível. A duração da queima pode ser de minutos a dias, dependendo do tipo do produto, e pode ser feita em fornos contínuos ou intermitentes, cada um com suas vantagens e desvantagens. A uniformidade de calor é fundamental para obter peças uniformes e temperaturas adequadas. Nós vamos dar uma olhada em alguns tipos de fornos agora.
Tipos de forno. Como dito anteriormente, os fornos cerâmicos podem ser contínuos ou intermitentes, sendo os contínuos usados para a produção contínua e os intermitentes para queimar lotes. Os fornos intermitentes podem ser de calor ascendente ou descendente, mas têm desvantagens, como necessidade de combustível e mão de obra, além do desgaste devido às variações de temperatura. Esse termo ele não tem nada a ver com comida, biscoito, toda skin nem nada. É realizada a primeira queima da cerâmica, ela tem esse nome de biscoito. E aqui a gente tem a imagem desses fornos, né? O produto ele fica dentro de uma outra cápsula que pode ou não ser com cerâmicas refratárias e o calor ele passa em volta aqui, né? O forno de Meda é um tipo de forno intermitente utilizado para fabricar tijolos. Ele é constituído em forma de pirâmide truncada, com tijolos empilhados e espaços para colocar combustível. O controle da temperatura é feito por agulheiros na cobertura. O processo de cozimento leva de 6 a 10 dias e o arrefecimento mais de uma semana. Cada fornada pode produzir de 50 a 500 milheiros de tijolo, mas a falta de controle da temperatura resulta de perda de 1/3 da produção devido a peças mal cozidas ou supercozidas. Quer dizer, é uma forma de fabricação que não tem nenhum tipo de controle, né? Forno intermitente comum. É o tipo mais comum para pequenas olarias por ser fácil e barato de construir. É geralmente retangular ou quadrado, com altura de 3 a 6 metros, e a base tem fornalhas feitas de um pouco mais de abóbadas ou arco. O material é empilhado sobre a fornalha e pode ser coberto com barro e palha ou abóbadas de tijolos reforçados. Depois de aceso, a porta é lacrada com argila e tiragem é descontrolada. Esses fornos cozem de 25 a 100 milheiros por vez e levam de 4 a 8 dias para cozinhar e arrefecer, dependendo das condições climáticas. A lenha e a serragem de madeira são combustíveis comuns utilizados. Aqui a gente tem um desenho dele aqui, como ele é construído, né? Forma circular aqui, ou abóbada, no caso. Forno semicontínuo. Os fornos ditos semicontínuos não passam de 2 ou mais fornos intermitentes, geralmente 4, colocados justapostos. Enquanto um forno está queimando, o outro arrefece. No outro se faz a carga e descarga, e no último está secando. Com isso, o calor é irradiado por um está sendo aproveitado para os outros, com melhor rendimento energético empregado. E assim acaba também economizando, né, no preço. Forno intermitente de chama invertida. Nesse processo, a queima do combustível é feita que a fumaça ela acaba passando por debaixo das peças de cerâmica. Nesse caso, o calor, em vez de ele ser irradiado, ele acaba passando por baixo e assim acaba aumentando a eficiência energética do forno como um todo, né? Aqui, geralmente pelos desenhos que eu acabei pegando no Google Imagens, a, a, a fumaça ela vinha e passava assim por debaixo da pedra ou do recipiente, no caso que ficaria o forno. Forno de cuba. Os fornos de cuba são utilizados em casos de pequena produção. São semelhantes aos intermitentes, comuns com abóbada, diferenciando-se apenas no tamanho, no caso são menores. Forno de Hoffman.
Forno de Hoffmann é um tipo de forno contínuo composto por vários fornos intermitentes. É encontrado em algumas grandes olarias do Rio Grande do Sul. Ele é de forma oblonga, oval, circular ou quadrada. Consiste em um túnel dividido entre 14 a 24 células, chamados de laboratórios, conectados a uma câmara de fumo que direciona os gases para os chaminés. Cada célula tem aproximadamente 3 metros de largura e 2 metros de altura. Possui agulheiros na parte superior para controlar o fogo. O forno de Hoffmann resulta em uma economia de 50% de combustível em relação aos fornos intermitentes e é geralmente coberto por um talheiro usado como câmara de secagem. É bem comprido mesmo esse forno aí, pelo que eu pude estar observando nas imagens. Aqui dá para ter uma ideia de como é o funcionamento dele, né? E essa parte aqui do L é bem alta aqui, parece que você está entrando numa estação de trem, assim, e é bem compridão, assim. Agora nós vamos tratar do forno de túnel. Inventado em 1877, é um forno contínuo mais avançado que os modelos anteriores, apresentando maior eficiência térmica e economia de mão de obra, às vezes superior a 2/3. Ele é composto por um túnel longo com a câmara de queima localizada aproximadamente no centro. O material é introduzido por uma extremidade e passa por um processo de pré-aquecimento. Atravessa a zona de fogo e resfria até sair do túnel. O ar se move da direção oposta do material, resfriando o material de saída e pré-aquecendo o material que está entrando. O combustível comum utilizado nesse tipo de forno é o óleo, mas pode ser projetado para lenha, carvão, gás e eletricidade. O forno de túnel tem elevados custos iniciais e precisa ser adaptado sempre que se deseja mudar o material cozido, o que pode atrasar um pouco na produção. Quer dizer, ele só é mais útil quando você só trabalha com um tipo de material, né? Aqui tem o desenho dele aqui, no caso, como ele funciona. 2. Classificação dos materiais cerâmicos na construção civil. Os materiais cerâmicos são classificados com base em diversos fatores como tipo de argila, tipo de moldagem, tipo de queima e utilização, de acordo com as associações fabricantes de produtos cerâmicos para a construção civil. Existem dois segmentos principais: cerâmica vermelha e cerâmica de revestimento e louças cerâmicas. Produtos produzidos a partir de argilas incluem materiais secos ao sol, que não são considerados cerâmicas, cerâmica vermelha ou estrutural, cerâmica de revestimento, grès cerâmico e louça, acabamento e refratários. Os abrasivos são outro grupo de produtos cerâmicos industriais. Os tijolos de adobe são materiais de construção feitos de argila seca ao ar ou sol, sem cozimento. Eles têm baixo consumo energético, pois a energia utilizada é principalmente a solar e matéria-prima abundante, mas depende do clima para secar e não são resistentes à umidade. Eles têm boa inércia térmica e acústica e são incombustíveis, mas podem perder resistência e desagregar com a presença de umidade. Eles também têm a vantagem de serem ecologicamente corretos e recicláveis. Esse tipo de tijolo é bem comum e na parte rural ali de Paranaguá tem um fabricante lá que eu conheço que produz esse tipo de tijolo. Materiais de argila secos ao sol, como o adobe, produtos fabricados com argila simplesmente secas ao sol apresentam resistência mecânica limitada e sofrem com a agressividade do meio, particularmente com a presença de água, e portanto esse tipo de produto não é considerado uma cerâmica, que fique bem claro, né?
O adobe não é considerado uma cerâmica. Cerâmica vermelha ou estrutural. Tijolos, blocos, telhas, tubos. São os produtos básicos para a construção, em geral, materiais cerâmicos de baixa vitrificação. Aqui tem até um tubo cerâmico aqui representado. Materiais cerâmicos de alta vitrificação. Os materiais cerâmicos de revestimento, placas cerâmicas, materiais de grès cerâmico e de louça, materiais de acabamento e sanitário. Refratários. São materiais cerâmicos naturais ou artificiais, conformados, moldados ou não, normalmente não metálicos, que retêm a forma física e a identidade química quando submetidos a altas temperaturas, que é no caso da cerâmica refratária. Esse tijolo refratário aí tem várias graduações, né? Tanto que a pizza tradicional italiana, ela é feita com a temperatura de 500 graus centígrados. É bem difícil você conseguir essa temperatura com fornos elétricos. E se você tem uma pizzaria dessa aqui, você pode até estar emitindo um certificado AVPN que garante que o teu forno ele atinge a temperatura correta para assar a pizza em menor tempo. Essa pizza, no caso, ela tem que ser assada em até 30 segundos. Por isso, a importância de você saber manipular de forma certa o tijolo refratário, que se você não souber, você pode acabar passando da temperatura ou não atingindo a temperatura correta, e depois é construído, daí é meio complicado você estar ajustando. Tijolos abrasivos. Nesse grupo, os produtos para uso industrial encontramos rolos, lixas, discos e rebolos. Aqui está o exemplo, né, do que a gente acabou de falar. Cerâmicos abrasivos, né, que são as lixas, e cerâmicos de revestimento, que no caso é as louças de banheiro também. Agora a parte 3 do nosso trabalho, produtos cerâmicos para a construção civil. Os produtos cerâmicos são representados no mercado de materiais de construção por uma ampla variedade, conforme a origem, a matéria-prima, o processo de fabricação e a finalidade a que se presta determinado produto. Conforme a finalidade, os produtos podem ser agrupados em componentes de alvenaria, como alvenaria e vedação estrutural, que no caso é aqui o bloco, meio bloco, né, que eu coloquei de alvenaria estrutural. Componentes para cobertura, que no caso são telhas e complementos, e componentes para canalização, que daí são tubos cerâmicos ou manilhas. Para revestimentos de paredes externas e internas de piso, são denominados as placas cerâmicas e compreendem-se, por exemplo, por grès, monoporosos e porcelanatos. Produtos de acabamento e utilitários, denominados cerâmicas brancas, ou a louça, tais como cantoneiras, cabideiros, louças sanitárias e acessórios. Produtos especiais como as cerâmicas refratárias na construção civil são utilizadas para alvenaria e produtos especiais para indústrias. E como é testado a qualidade dos produtos cerâmicos? O Programa Brasileiro da Qualidade e da Produtividade do Habitat, PBQPH, foi criado pelo governo federal em 1998, com o objetivo de organizar e melhorar a qualidade habitacional, tanto da produtividade e sustentabilidade da construção civil. O programa PBQPH criou o Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos, para garantir a conformidade com normas técnicas na produção de materiais de construção e combater a não conformidade intencional. As associações de fabricantes de cerâmica participam deste programa, né, de qualidade, que apoia programas setoriais de qualidade para garantir a conformidade com os requisitos técnicos normativos. O PSQ tem como objetivo principal
Garantir que os produtos cerâmicos no mercado atendam aos requisitos técnicos normatizados, como o PSQ-BC para blocos cerâmicos, o PSQ-TC para telhas cerâmicas e o PSQ para placas cerâmicas de revestimento. Então, é dessa forma que é visto e é regulamentado a qualidade dos produtos no mercado nacional. E assim chega ao fim a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que acompanharam nosso vídeo.